Enquanto as fabricantes chinesas continuam com o pé atrás de entrar no mercado nacional, empresas brasileiras começam a buscar uma fatia maior de usuários no país. Ao menos a Multilaser pretende isso. Depois de apresentar um bom aparelho intermediário com o MS-80 no primeiro semestre, a companhia agora traz o MS-80X, espécie de evolução do modelo que já provamos aqui no canal. Agora com tela maior, design mais elegante, chipset um pouco mais potente e notch, o aparelho chega com preço especial na Black Friday e Cyber Monday. Mas será que ele vale a pena? Vem com a gente neste review do Multilaser MS-80X para descobrir. O design do aparelho é bastante conhecido, mas traz algumas particularidades bem interessantes. No geral, ele é muito parecido com o iPhone X, incluindo a presença do notch e a disposição das câmeras na parte traseira. Mas o MS-80X tem um efeito de brilho bem bacana no vidro de trás. Ao ver o efeito da luz refletida, parece que o formato é meio irregular, mas não. A traseira é levemente curvada, principalmente nas bordas, mas isso que você está vendo na tela é só efeito mesmo. Aqui ainda tem o leitor de impressão digital que funciona bem, sem muitas falhas e com boa velocidade. As laterais também não tem muita novidade. Botões de volume e energia ficam no lado direito, onde tem uma separação com o nome da marca na parte de baixo também. À esquerda, a gaveta de chips com espaço para um cartão de operadora e um segundo slot híbrido, e um pouco mais embaixo um botão que serve para acionar o Google Assistente. Você pode reconfigurar essa ação entre outras 4 opções, ou desativar esse botão. Na parte de baixo temos um conector micro USB, que bem poderia já ser o USB-C, mas tudo bem, e um monte de buraquinho igual ao iPhone, mas só do lado que realmente sai som. Do lado esquerdo tem entrada para um fone de ouvido e um microfone. A parte de cima é lisa e aqui você consegue ver como a lombada da câmera não é tão acentuada. Aliás, o aparelho é bem fino e a altura é maior que a do Galaxy S9 Plus, que tem tela de mesmo tamanho, apesar de ser pouca coisa. E isso porque o aparelho aqui tem um queixo bem razoável e um recorde na tela, que dá para esconder. A tela em si tem 6,2 polegadas na proporção 19:9. É IPS LCD e usa a resolução Full HD+, com boa exibição de conteúdo tanto nas cores quanto no brilho, confortável para uso na rua e em ambientes escuros se você utilizar o máximo e o mínimo respectivamente. O ângulo de visão é bem razoável, dependendo das condições do ambiente. O único problema que notamos é que o brilho parece baixar consideravelmente na reprodução de vídeos. Isso ajuda a prolongar a vida da bateria, mas atrapalha a visibilidade dependendo do ambiente onde você estiver. Quanto ao áudio, é um dos maiores pontos fracos do dispositivo. O som tem bom volume mesmo que você não chegue ao máximo, mas independente do nível, sai sempre bastante abafado, com graves bem ruins e agudos em muitos casos estourando. Mas é uma questão que um bom par de fones de ouvido resolve. O MS-80X tem chipset um pouco mais potente do que o MS-80. Seu processador também tem 8 núcleos, mas alcança velocidades maiores. E ele também vem com a RAM e o armazenamento do modelo mais potente do antecessor. E isso faz diferença. Esse novo modelo conseguiu fazer o teste de velocidade em um tempo ainda menor do que o do MS-80, com a segunda volta bem rápida, sem nenhum engasgo. A troca entre os aplicativos é bem suave e rápida, como deve ser num bom intermediário de 2018. No AnTuTu a pontuação ficou no mesmo nível do Moto G6, assim como os resultados no Geekbench, sinal de que o hardware funciona direitinho, já que ele tem o mesmo chipset. Nos jogos que testamos para o review alcançamos os 30 FPS em todos. Asphalt 9 rodou lisinho, bem como Final Fantasy Awakening. Street Fighter 4 também rodou legal, sem engasgos, sem travamentos e com velocidade de carregamento sempre dentro do que esperamos para um intermediário básico. Também testamos o tão pedido PUBG Mobile, que rodou com 26 FPS com gráficos no mínimo, rodando de maneira bem satisfatória. A bateria de 3.500 mAh aguenta bem o aparelho com um chipset não muito econômico e resolução Full HD. Nossa simulação de uso real mostra que o MS-80X tem autonomia para um dia inteiro de uso moderado a intenso, com uma sobrinha para chegar em casa e colocar o aparelho na tomada sem precisar correr. E isso é bom porque o adaptador que vem junto na caixa é de apenas 10 watts, então demora mais que 2 horas para fazer a recarga de 0 até 100%. O conjunto de câmeras é bem decente para um dispositivo que não tem na fotografia o seu principal foco. O fato de ter uma câmera dupla na parte de trás permite ao usuário aproveitar o modo retrato, inclusive escolhendo, antes de tirar a foto, o nível de desfoque do cenário. O HDR também é bem decente. Nessa foto o prédio estava totalmente estourando na tela quando eu fiz a captura, bem diferente do resultado final. Com bastante luz dá para tirar algumas fotos bem interessantes com o MS-80X, porém com iluminação fraca os ruídos aparecem e não são poucos. E o mesmo vale para selfies. Dá para o gasto e é até possível tirar boas fotografias, mas você vai precisar de um tempo para identificar bem os pontos fortes e fracos da câmera. Em vídeos a gravação segue a qualidade das fotos. Dá para captar em Full HD e o áudio fica em volume um pouco baixo e meio abafado. A qualidade geral do microfone não é muito legal.
Gravação de vídeo com o Multilaser MS80 com luz suficiente. Gravação de vídeo com o Multilaser MS80X com pouca luz. Gravação de vídeo com o Multilaser MS80 com bastante luz. Gravação de vídeo com a câmera traseira do MS80X com pouca luz. A Multilaser mexe bem pouco no Android, mantendo a aparência usada pelo Google em seus Pixel. Também tem bem pouco app instalado no MS80X quando você liga ele pela primeira vez, só tem o básico mesmo. Mas isso não significa que o dispositivo não tenha ganhado alguns bons recursos extras. Por exemplo, dá para ativar alguns gestos para abrir aplicativos. Não é lá muito prático, você tem que deslizar a tela desde a parte superior esquerda para abrir uma caixa de diálogo, na qual fará o gesto programado. Mas é bastante interessante e deve agradar aí uma parcela de usuários. Tem ainda outros recursos de gestos, tudo na parte sobre do menu de configurações. É só acessar e ver o que cada item tem a oferecer e testar caso te chame a atenção. Assim, esse modelo aqui tem o Android 8.1 Oreo instalado de fábrica, com o pacote de segurança de outubro. O problema da Multilaser é que a entrega de atualizações, ao menos até agora, é bem inconstante. O MS80X é uma boa evolução comparado ao já bastante satisfatório MS80 da Multilaser, mas o dispositivo tem preço alto, chegando perto dos R$ 1.700. Se você puder aproveitar as ofertas desse final de ano, vai conseguir comprar o MS80X por R$1.000, que é um preço muito bom para esse aparelho. Aliás, até uns 1.200 daria para pensar em pagar, caso você esteja vendo esse vídeo depois das promoções e estiver atrás de um valor justo. O aparelho da Multilaser tem bom desempenho, boa autonomia e fotos bem satisfatórias. A tela também não deixa a desejar, apesar de baixar o brilho em vídeos. De pontos fracos, citamos a reprodução de áudio, que estoura graves e agudos, e também a captação, baixa e mal equalizada. O suporte ao carregamento rápido seria um bônus legal, viu, dona Multilaser? Mas e aí, o que você achou do MS80X? Conta pra gente aqui embaixo nos comentários. Aproveita para dar uma curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular no YouTube. E corre para a descrição para ver link com oferta por esse aparelho e também a matéria completa no nosso site com mais detalhes. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.